Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão Saraiva. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa videoaula. Vamos tratar da temática dos elementos do direito. Bom, nosso primeiro bloco dessa explicação vai ser uma visão mais introita, né, com o intuito pontual de te ajudar a resolver provas, de te ajudar a compreender a matéria de uma forma mais prática. Poderíamos trabalhar uma visão mais ortodoxa, né, uma visão mais doutrinária, mas esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é trazer sim, a te apresentar um manual para entender a disciplina. Bom, de toda essência, é indiscutível, né, a gente não começar a introduzir essa visão da matéria se não trabalharmos alguns aspectos. Bem, primeiramente, o tema elementos do direito como disciplina, que é em si, ela é encontrada em alguns cursos de direitos como introdução ao estudo do direito. Tem algumas faculdades que colocam inclusive introdução ao estudo do direito 1 e 2. Bom, então o que ocorre com elementos do direito? Elementos do direito, portanto, seria uma disciplina introita, uma disciplina, portanto, de apresentação do curso, apresentação, portanto, da disciplina do curso de direito. Bom, em outros vídeos eu trouxe várias posições doutrinárias do que é o tema direito. Né? Direito segundo Hans Kelsen, segundo Dworkin, segundo várias linhas de raciocínio, segundo várias linhas de expoentes. Até trabalhamos a visão de Hegel. Só que o que nós vamos fazer hoje não é essa visão mais avançada, mas uma visão de um manual mesmo, prático, temático, para você tirar e gabaritar todas as provas, tá? que venha a tratar desse tema. Esse é o nosso intuito e a nossa perspectiva, inclusive, muito audaciosa, mas concreta diante de várias situações positivas vida de alunos. Bom, então, primeiro ponto de análise. Terminologia, direito. Etimologicamente, a gente vai encontrar as seguintes referências ao termo direito. Então, primeiramente, vamos aqui, deixa eu fazer só uma setinha, ótimo. Então, o tema direito, pessoal, o termo direito, na realidade, a gente vai encontrar sob várias perspectivas, né, por várias nortes pontuais. Bom, então, dentro desse norte específico, direito vem de rectum, há também a referência a dirigere, significando o reto, a direção. Então, direito ele nasce com esse propósito de apontar o que é o reto, o que é o rente, aquilo que deve ser seguido e segmentado. Só que, pessoal, com toda franqueza, eu gosto muito da visão trazida de Hans Kelsen, tá? Por mais que ele hoje, contemporaneamente, receba bastante críticas por parte de segmentos doutrinários, mas Hans Kelsen ele é indiscutivelmente um autor que apresenta efetivamente um direito para a nossa realidade. E aí ele reconhece que o direito ele tem um papel, né, fundamental para a própria visão, para a própria óptica positivista do que nós conhecemos o direito. Então ele vai apontar que o Estado tem um papel crucial em ser produtor de normas jurídicas. O Estado tem um papel de essencialmente produtor de normas jurídicas. E então, nesse sentido, uma decisão correta, coerente, é aquela decisão que está em adstrita consonância com o sistema de legalidade. É aquela decisão que está em adstrita consonância a um sistema que reconhece na Constituição o seu pressuposto básico elementar de validade de todo o sistema. Então, dentro desse contexto pontual, a obra-prima que esse Estado vai viabilizar decorre do seu próprio nascimento. Então, essa obra-prima que o Estado vai viabilizar e que decorre do seu próprio nascimento é a Constituição. Por que eu estou falando do seu próprio nascimento? Porque, segundo essa perspectiva e buscando os teóricos, nós temos que a Constituição ela vai decorrer do chamado poder constituinte originário. A Constituição ela vai decorrer do chamado poder constituinte originário. Então, essa Constituição que vai decorrer essencialmente do poder constituinte originário, que é, em sua essência, um poder ilimitado, incondicionado, atemporal, vamos ver mais à frente, no estudo dos direitos humanos, que nós temos, portanto, uma certa tempero nessa referência, colocando um par de cal nessa produção, posto que
esse poder constituinte originário, segundo uma visão dos direitos humanos, ele não pode ultrapassar as conquistas sociais, inclusive de um norte ecológico que já foi alcançado por uma sociedade, por uma humanidade. E aí tem-se a vedação ao retrocesso social. Bom, isso aí já é uma visão um pouco mais à frente, mas por enquanto, a início de conversa, até porque a disciplina não é direitos humanos, mas elementos do direito, tá? Elementos do direito. Então, essa Constituição, ela passa, portanto, por um momento inicial, momento único e singular, que é o seu nascimento. E o resultado desse nascimento decorre-se que da própria formação do Estado. Então, entenda aqui. O poder constituinte, que é um poder ilimitado, atemporal, ele nasce de quem tem essa legitimidade. Nos modelos de Estados democráticos, essa legitimidade ela vem do povo. E lá na Constituição deixa muito bem claro que nosso modelo é sim de um Estado democrático. Então, dentro dessa perspectiva pontual, vamos aqui. Lá no nossa Constituição, ela fala que nós, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Estado democrático, olha só, aqui pronto, achei. Ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. E esse reforço vem logo no artigo 1º, que diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Bom, então dentro dessa perspectiva, dentro dessa conjectura, nós temos sim, portanto, a formação de um Estado democrático. Então, esse Estado democrático, ele é um Estado à luz do sistema de legalidade, à luz de um sistema de transparência, onde que as contas públicas, inclusive nós podemos identificar aqui categoricamente, lá aqui no artigo 70, deve ser objeto de controle. Olha só, falamos aqui da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Olha o que diz. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, a aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Então, nós vivemos num âmbito de legalidade, onde que a lei, portanto, tem os imperativos do comando. Mas, acima da lei, nós temos a Constituição, que viabiliza todo o sistema de controle, todo o sistema, portanto, de coerência. Então, o que é válido, o que é legal, se estiver amparado num sistema de hierarquia de normas, da qual aponta a Constituição na sua autoridade. Então, mesma ideia do que é legal é porque a Constituição reconhece e dá os elementos do que é legalidade. Não é à toa que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa no âmbito de lei. Olha aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E como é que esses imperativos de legalidade é baseado numa situação de isonomia, posto que todos são iguais perante a lei. Então, a própria ideia de legalidade pressupõe que o tratamento deve ser isonômico. Não somente meramente formal, mas também material. E aí, esse sistema de legalidade diz que não pode haver alguém a ser obrigado a fazer uma coisa se não for, ou até mesmo deixar de fazer, se não for pelos imperativos da lei. Então, voltemos aqui. Então, essa Constituição, ela vai ser, portanto, o principal documento jurídico de uma ordem constitucional de um país. E quem que vai criar isso? Bom, decorre-se do poder constituinte originário. Então, o único momento em que o Estado ele é o segundo autor da história e o primeiro vai ser o povo é no caso das constituições democráticas. Porque o primeiro momento nas constituições democráticas é a manifestação do povo. Aliás, a Constituição também diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Vamos lá? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Então, isso aqui é muito bem claro, porque vai trilhar aquilo que nós estudamos, que é a soberania popular. E aqui nós vamos demonstrar também a ideia de democracia participativa. Como assim, professor? Na democracia participativa, pessoal, nós temos duas facetas.
dois imperativos que são muito bem claros. É a ideia de democracia direta, que vocês estudaram lá em Teoria Geral do Estado, ou alguns já estudaram isso em Direito Constitucional, mas é a ideia de democracia direta e a ideia de democracia indireta. A ideia de democracia indireta. A democracia direta, pessoal, está dizendo bem aqui, ó. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente. Esse diretamente, pessoal, é que faz referência à ideia de democracia direta. Todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente. Que o exerce diretamente. Tá? Reticências diretamente. Agora, qual vai ser o limite desse poder? Nos termos desta Constituição. Então, o exercício do poder, inclusive poder político, pessoal, é dado pelos imperativos da Constituição. Isso é democracia dita direta. E lá na própria Constituição aponta que o Estado brasileiro, no que tange aos direitos políticos, reconhece a soberania popular. Então, isso envolve, deságua, a ideia de soberania popular. Bom, e como é que essa soberania popular ela se expressa tematicamente? A priori, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. E isso está muito claro na Constituição. Então, veja, quais são as formas de exercício dessa democracia direta? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas também temos, pessoal, a ação popular. E também temos, pessoal, a denúncia nos órgãos de controle externo. Exemplo, a Grátia. Vamos aqui, deixa eu aqui. Tribunais de contas. Lembrando, pessoal, que o Tribunal de Contas ele não é um tribunal à parte, tá? Uma das facetas do poder, né? Nós sabemos que o artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Olha só. Ixi, passei. Peraí. Ó, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Dentro de uma função típica do Legislativo, artigo 71, eu tenho que o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo Federal, no que tange às contas públicas federais, os convênios firmados, inclusive o repasse de recursos para os municípios, mas de origem federal. Top! Mas a questão é a seguinte, o Tribunal de Contas é parte integrante desse controle externo, mas auxiliando o Congresso Nacional. Portanto, está incrustado no corpo do Poder Legislativo Federal. Tá bom? Então, cuidado com isso. Porque tem muita gente, né, vocês estão começando na faculdade agora, né, até mesmo um concurso de nível técnico, né? Então a pessoa fica meio que pensando que o Tribunal de Contas é um órgão à parte. Não, cara, faz parte lá do Congresso Nacional. Ele auxilia o Congresso Nacional nas suas diretrizes, na sua condução, nas suas atividades. Tudo bem? Esse que é o lance que envolve o Congresso Nacional. Bom, professor, e democracia dita indireta? Bom, é aquela que a gente conhece, todos os períodos eleitoral, né, que nós já conhecemos muito bem. É aquela em que todo o poder manda do povo, mas é exercido por meio de seus representantes eleitos. Tá? Essa que é a democracia dita indireta, nos termos da Constituição. Pessoal, nós adotamos um sistema interessante, que lembra muito o modelo, por exemplo, da Alemanha. A designação de representantes políticos, ela se limita a duas esferas de forma direta. De forma direta, de forma imediata, nós temos a designação de representantes por meio de eleições, que elas são diretas, eleições diretas, e aqui, pessoal, envolve inclusive uma cláusula pétrea, que é através do voto. Passei, né? Artigo 60, parágrafo 4, reconhece que esse voto, que é a forma que externaliza-se o sufrágio, ou melhor, a forma que externaliza-se,
que se externaliza o sufrágio, ele é um exercício direto, pessoal, dessa visão, imediata, dessa visão de democracia indireta. E ela apresenta-se em quais esferas de poder? No poder legislativo e no poder executivo. Tá? Ele se expressa muito bem nessas duas esferas, no poder legislativo e no poder executivo. E de forma imediata, pessoal. Como é que isso aqui se expressa categoricamente? Pessoal, através de quintos constitucionais, né, vamos supor, através do quinto constitucional, envolvendo representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, ou de membros do MP, Ministério Público, tá? Justamente para exercício pontual, pessoal, da condição de magistrados. Vocês estão começando o curso agora, mas pode ter em mente que existe a possibilidade, pessoal, do chamado quinto constitucional. E o que seria esse lance, professor, de quinto constitucional? Turma, o quinto constitucional é uma forma de acesso direto à qualidade de desembargadores, né, de ministros, para a formação, pessoal, dos órgãos de cúpula do âmbito do Poder Judiciário. Então, o acesso que se dá a esses cargos, pessoal, é através do quinto constitucional. Bom, a exemplo da OAB do Maranhão, é formado uma lista, né, de 6 membros, que 6 advogados, notória reputação ilibada, conhecimento jurídico, e esse grupo de profissionais vai ser objeto depois de escolha pelo tribunal daquele que vai ocupar pontualmente o quinto constitucional. Então, o quinto constitucional, ele passa por esse mecanismo, né? E, inclusive, tem previsão constitucional. Está lá no artigo 94. Ele fala o seguinte, que um quinto, deixa eu copiar isso aqui que é interessante, um quinto dos lugares, um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composta por membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade indicados em lista sextupla, tá? Pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, nós temos pontualmente o que? A indicação, tá? De um grupo, né, de seleto de profissionais no âmbito da OAB e no âmbito do Ministério Público para ocupar categoricamente esses órgãos, né? Lembrando, pessoal, que essa lista sextupla, ela se reduz depois em 3. Tá? E o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, no caso da Justiça, o regional, ele vai escolher entre 3. Então, é também importante ressaltar que esse quinto constitucional, ele também deve ser objeto de observância, pessoal, no âmbito do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho. Tá bom? E ato contínuo é outro caso também de ser analisado no âmbito do STJ, reconhecendo também um terço constitucional, né, composição de 1/3 dos membros apenas para serem escolhidos dessa forma, tá bom? Então é interessante isso, é sistêmica pontual. Bom, existem outras situações, pessoal, que a gente poderia colocar e apontar, mas basicamente é isso para livro de prova. Como eu falei para vocês, eu não tenho uma vaidade de trazer uma visão muito mais profunda, mas uma visão mais prática, mais usual para vocês. Então aqui tá show de bola, então vamos seguir nosso barco. Pessoal, então sabemos que a democracia na sua faceta direta e a outra na sua faceta externa, somadas, chamam-se, pessoal, tecnicamente essa estrutura de, olha só, democracia participativa.
Então a democracia participativa é esse jogo, pessoal, em que envolve categoricamente duas coisas ao mesmo tempo. Uma faceta de democracia direta e uma faceta de democracia indireta. Pessoal, dá só um... Nós vamos continuar gravando, tá? Só tomar um pouco aqui de água, porque eu falei direto. Só um instantinho. Acabei tomando café, desde tomando água. Vai pro vício, né? Eu gosto demais de café. Muito bem. Deixa eu só fechar aqui. Ótimo. Bom, eu vou pegar aqui um material aqui que eu fiz com uma outra turma, a gente de outro curso, mas também traz aqui bastante referência para vocês. Bom, então como é que apresenta-se essa situação normativa produtora de normas? Tá? Nós vimos pontualmente que o Estado é um produtor de normas. Primeiro, pessoal, o único corpo de normas que o Estado em si não produz é a Constituição. Porque quem produz é o povo. Isso numa democracia brasileira. O povo produz. Tivemos a Constituição Imperial de 1824, que não teve, em hipótese alguma, participação popular. E outros casos também que podem ser melhor analisados em constitucional. Mas o que eu quero trazer para vocês é que depois que nasce a Constituição, acabou, meu irmão. Tudo tem participação do Estado. Seja diretamente, que é o maior corpo de normas, seja indiretamente. Nós podemos ter a iniciativa popular. Mas mesmo assim, passa pela mão do Estado. Bom, então de todo esse alcance, nós vamos identificar o quê? Um sistema de hierarquia de normas. Um sistema de hierarquia de normas. E esse conjunto de sistema hierárquico de normas é o que se apresenta basicamente aqui nessa ilustração. Essa ilustração, pessoal, evidentemente é inspirada, né? Ela não é uma puramente igual, mas ela é inspirada na hierarquia de normas que nós já estudamos em outros momentos, ligados e desenvolvidos por Hans Kelsen. Evidentemente, tenho aqui vários pontos que não são coadjuvantes, aliás, não são, não são iguais ao que Hans Kelsen fala. Lógico que isso aqui é uma adaptação. Ela está mais numa condição coadjuvante, paralela a essa ideia de Hans Kelsen. Inclusive, nós podemos ter um extrato na teoria pura do direito. O que importa nesse momento aqui, pessoal, dentro desse contexto, vamos voltar aqui, deixar aqui no canto, é que nós falamos que o Estado, ele aliás, eu não, Hans Kelsen, o Estado tem um patamar produtor de normas. E esse produtor de normas, ele viabiliza o quê? A construção desse sistema de hierarquia de normas. Então, o que nós vamos ver no próximo bloco é essa estrutura compreendendo minuciosamente cada uma dessas situações pontuais. Evidentemente, limitado ao tema elementos do direito. É uma disciplina que, inclusive, em outras faculdades, ela é colocada como introdução ao estudo do direito. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos continuar nosso estudo, nosso exame, nossa compreensão, e vamos aí dar o pontapé inicial para o estudo um pouco mais aprofundado de hierarquia de normas. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, tá? Desejo-lhes uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada. Sucesso cordial a todos. E não esqueçam que o sucesso é uma decisão sua e que Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até daqui a pouco.